Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o Thales, o seu amigo escritor, e esse é mais um vídeo do canal. Seja muito bem-vindo. Eu já começo pedindo para que você se inscreva no canal e ative o sininho para que você não perca nenhum vídeo aqui, caso você se interesse sobre escrita, sobre o mundo literário. Então esse é o canal perfeito para você. O tema de hoje é: dá para ganhar dinheiro sendo escritor? É um tema até que levanta muitas questões e eu vou tentar responder um pouquinho dele para vocês. E nada melhor do que eu começar falando um pouco sobre a minha história, porque não tem como falar se dá para ganhar dinheiro ou não como escritor se eu não falar um pouco da minha história para vocês. Então vamos lá. Tudo começou em 2010, quando eu decidi criar um blog. Eu não tinha muita noção se eu queria mesmo trabalhar com a escrita. Eu tinha ido para outros caminhos em relação ao trabalho, mas eu criei um blog e eu gostava naquela época muito de animes e mangás. Que é isso? Eu gostava de desenhos japoneses e quadrinhos japoneses. Então, quando eu criei o blog, a intenção não era nem falar sobre o meu dia a dia. A maioria das pessoas escreve sobre o dia a dia. Eu escrevia naquela época sobre o dia a dia deles. E eu fiz diferente. Eu comecei a falar sobre os animes, sobre os mangás. Depois que eu comecei a me interessar a, em relação à música pop coreana, né, o K-pop, eu também comecei a falar sobre K-pop. Então, naquela época, eu era um adolescente e eu me interessava muito sobre esses assuntos de adolescente mesmo, né? De pessoas que não estão ainda tão preparadas assim para o mundo da escrita em relação ao trabalho. Então, não era naquele momento a minha intenção criar um blog para trabalho. Por isso, eu comecei escrevendo sobre esse tipo de coisa e ainda naquela época foi que eu comecei a escrever um livro. E eu postava, acho que, capítulos desse livro no blog. Só que eu não ganhava nada com isso. Tipo, eu fiquei, o que, uns 3 anos criando esse conteúdo, postando acho que toda semana, se não me engano, mas 2 vezes na semana eu postava no blog e também postava capítulos desse livro que eu estava escrevendo. E esse livro, claro, era inspirado nos desenhos japoneses que eu via, era assim bem, não era tão bom assim, vamos dizer a verdade. Não era tão trabalhado, não tinha uma preocupação tão grande com revisão, com os cuidados estéticos, não tinha muita preocupação, até porque o ano era 2010, né? E eu tinha 16 para 15 anos, 15, 16 anos, e a intenção não era ganhar dinheiro, ganhar seguidores com aquilo. Até porque os números de seguidores cresciam e eu não me importava tanto com isso. Eu só queria, a verdade, que com o blog eu queria desabafar. Eu queria jogar para fora os meus demônios, porque a escola era estressante, a minha casa era estressante, tinha pressão em relação a que profissão eu iria seguir, a questão do Enem, da faculdade. Então eu queria desestressar. Naquela época eu ia para eventos de anime e eu usava todas as experiências que eu vivia naqueles eventos nas minhas postagens, né? E embora não fosse tão profissional assim, eu acho que eu até gostava de escrever, mas não era, como eu disse, não era de modo profissional. Mas aí, o que acontece? Surgiu uma oportunidade de, de começar a escrever profissionalmente. Eu abandonei o blog e comecei a escrever profissionalmente. Eu peguei o livro que eu tinha escrito naquela época de 2010 e comecei a escrever ele profissionalmente, com o intuito de
produzi-lo e publicar por uma editora. Então começou a luta de tentar procurar revisor, capista, para eu conseguir publicar realmente esse livro. Isso já tinha passado aqui uns, não sei, há uns 3 4 anos de que eu tinha começado o blog, tinha abandonado o blog por questões da escola, porque eu tinha começado no técnico em química e não tinha tempo para continuar o blog, abandonei. Mas essa ideia da escrita voltou. Essa ideia da escrita ela sempre voltava na minha vida. Por mais que eu tentasse ir para a questão da química, que eu gostava muito, toda vez voltava. Toda vez eu me deparava com alguma coisa em relação à escrita, ou a Bienal do livro que eu gostava muito de ir com os meus amigos. Sempre me vinha aquilo de: será que é possível trabalhar com a escrita? Será que isso dá dinheiro mesmo? E pela primeira vez, né, depois de muito tempo, que eu comecei a pensar, talvez eu possa ganhar dinheiro com isso. E aí por isso que eu comecei a produzir profissionalmente o livro que eu já tinha trabalhado em 2010, que eu comecei em 2010. Eu corri atrás de revisor, de capista, de registro. E foi um período assim bem difícil, porque eu fazia tudo sozinho. Eu não tinha ajuda de ninguém praticamente. Assim, eu pagava as pessoas para fazer, porque naquela época eu já tinha algum dinheiro que entrava, mas não era um dinheiro tão grande assim. E eu vou ser sincero para vocês, eu mais gastei do que ganhei com a questão desse livro, porque o livro não vendeu tanto. Vou ser sincero com vocês. Ele vendeu 2 exemplares, dois, e eu não ganhei. Eu não, tudo que eu investi no livro, eu acabei não ganhando, não vendo de volta no meu bolso. E isso me deixou muito frustrado, sabe? Eu achei de novo que talvez a escrita não fosse para mim, que talvez fosse melhor abandonar, entendeu? Procurar um emprego, procurar uma outra coisa para fazer, porque até então eu já tinha me formado no técnico. Eu falei, bom, vamos procurar um emprego, vamos mudar a estratégia, mudar o rumo e seguir para outro caminho. E isso perdurou por muito tempo, até que muitas coisas aconteceram. Eu posso contar um pouco mais a respeito em outro vídeo, ou talvez no momento futuro, mas porque a história é longa, eu já tenho 29 anos, né? Então a minha trajetória é longa. Até que eu tive que desistir desse livro, por quê? Porque ele não deu dinheiro, ele não se mostrava uma coisa rentável. Queria vender para as pessoas, elas não compravam. Poucas pessoas que compraram foram meus amigos que eram também escritores. Então eu falei assim, cara, eu acho que não vai dar certo, sabe? Que escrita não é para mim. E eu acredito que muitos de vocês também tenham essa, esse sentimento, sabe? De que por mais que vocês se esforcem, façam por onde, as coisas não acontecem da maneira como vocês querem, né? Que as coisas não saem bem da maneira como você espera. E eu acho que isso é natural. Eu acho que no começo isso é natural. E eu estou no começo também. Por mais que eu tenha começado em 2010, eu, eu comecei recentemente como redator, né? Eu escrevo por diversão desde 2010, mas eu só fui começar como escritor profissional mesmo recentemente. Eu acho que tem uns 2 meses, um mês por aí. O que aconteceu? Eu desisti do livro, desisti mesmo. Falei, não, isso não é para mim, porque não está rentabilizando. Eu comecei na escrita para ganhar dinheiro e não estou ganhando, então vou desistir. E
tentei procurar na internet uma maneira de ganhar dinheiro, uma outra maneira. Falei, bom, vou procurar. Eu cacei, tentei procurar e encontrei muita coisa da Deep Web, se é que vocês me entendem. Aquelas coisas assim, jogos de azar, coisas assim. Clique aqui 10 mil vezes e você vai ganhar um real não, $1. Aí você clica 10 mil vezes e ganha $1. Depois você tem que clicar mais 10 mil vezes para ganhar mais $1. Então, assim, jogos de azar, sabe? Coisas que não dão certo, trambicagem. Eu caí em muita trambicagem de internet para conseguir chegar onde eu cheguei, no sentido de começar a caminhar num terreno seguro, sabe? Que me desse algum retorno. Então eu procurei muito mesmo na internet para conseguir alguma coisa que me desse uma rentabilidade. E finalmente eu encontrei depois de muito tempo, isso depois de 3 4 anos já, eu encontrei uma coisa chamada freelancer. Eu não sabia nem o que que era freelancer. Eu tinha ouvido vagamente essa palavra há alguns anos atrás, mas eu não sabia exatamente o que fazia um freelancer. Eu fui pesquisar e eu descobri que um freelancer ele trabalha fazendo bico, né? Ele tem um trabalho aqui, outro ali. Um dia ele trabalha, nos outros não. É um trabalho temporário, digamos assim. Eu falei assim, bom, eu tenho que ter um dom, né? Entre aspas. Eu acreditava, né, naquele tempo que eu teria que ter um dom. Eu teria que saber fazer alguma coisa para ser um freelancer, porque se você oferece seus serviços, você tem que ter um serviço para oferecer para as pessoas comprarem o seu serviço. Eu falei, bom, então o que que eu posso oferecer para as pessoas de bom se eu me formei e estou desempregado? Eu não tenho nada a oferecer. E foi aí que eu lembrei da escrita. Eu lembrei que eu escrevi um livro tempos atrás, depois retomei esse livro, não deu certo de novo. E aí eu falei, bom, tá, beleza, eu não vou escrever um livro. Eu não vou retomar aquele livro porque ele já se mostrou que não fez sucesso, tudo bem. Mas e se eu escrevesse de uma outra forma? Eu poderia escrever de uma outra forma, de uma outra maneira. Eu falei, bom, então vou ver a demanda do mercado. O que que as pessoas estão pedindo? Por que que eu não consegui ter resultado naquela época como escritor de livros? Eu descobri o seguinte: muitas empresas, muitas pessoas precisam de pessoas para escrever em seus blogs, seus sites. As empresas de pequeno e médio porte, elas precisam de pessoas para escrever artigos para seus blogs, para seus sites. Eu falei, será que isso dá dinheiro? Fui pesquisar, pesquisei bastante e quis começar. Foi em plataformas de freelancer, que são sites onde você oferece seus serviços e as pessoas vão lá e te contratam por 2 dias, ou às vezes querem um serviço só. São coisas esporádicas, né? E coisas pontuais, na verdade. E eu tentei, me esforcei, fui em várias plataformas de freelancer. Depois de algum tempo, uma pessoa me chamou e disse que queria meus serviços. Eu fiquei super feliz, porque ali era uma oportunidade de emprego que eu estava tendo. Quando todas as minhas portas estavam fechadas, essa abriu, então era nessa que eu tinha que ir. E eu comecei como freelancer, fazendo um trabalho para essa pessoa. E eu percebi o seguinte: eu comecei escrevendo artigos para blogs, que é com que eu trabalho até hoje em dia. Ele pediu um artigo para o blog dele. O que eu não consegui ganhar em anos estudando pra caramba na química e em outras áreas, em outras coisas, eu ganhei em uma semana fazendo artigos para blogs. Então eu falei assim, opa, tem potencial, né? Isso tem potencial, eu posso crescer, posso evoluir. E estou até hoje no ramo, escrevendo artigos para blogs, lutando aí para crescer e procurando clientes. Então, assim, vale a pena, dá dinheiro escrever livros, dá dinheiro escrever artigos para blogs? Eu acho assim, você não vai ficar rico.
sabe? O dinheiro não vai cair do céu, do nada. Mas você pensa só, alguém como eu, que estava desempregado até o certo momento. E chegou o momento simplesmente que eu comecei, por exemplo, eu comecei hoje, daqui a uma semana eu já estava recebendo dinheiro. Então, assim, é rentável? Dá dinheiro ser escritor? Dá. Eu consegui sendo escritor de artigos para blogs, ok. Só que esse não é o único caminho. Só porque eu não consegui ter êxito como escritor de livros, não quer dizer que essa área seja roubada, que não dê dinheiro, porque assim, essa é a minha história. Eu me dei bem escrevendo artigos para blogs, ok. Mas eu conheço amigos, eu tenho amigos que são bem sucedidos na área, eles escrevem livros, os YouTubers até fazem resenhas desses livros e tudo mais. Se você pesquisar, você vai encontrar. E eu acho assim, essa é a minha história. Dá dinheiro? Dá. Escrever dá dinheiro. Agora, depende de você escolher o caminho o caminho da escrita, porque tem muitos ramos da escrita, com o qual você mais se identifique e é aquele que vai ser bom para você. Você pode escrever, por exemplo, uma legenda para fotos do Instagram, você pode escrever textos para páginas de vendas de um site, você pode escrever artigos para blogs, você pode escrever livros. O mercado é grande, é vasto, você escolhe aquilo que você mais quer. Então, assim, eu costumo dizer assim: se você quer começar, comece pelo mais óbvio, pelo mais fácil, que são essas plataformas de freelancer que eu disse, por onde eu comecei. Se você pesquisar plataforma de freelancer, como ser redator freelancer, você vai encontrar um monte de livros, de textos e também de vídeos no YouTube que, que vai esclarecer você, entender um pouco mais sobre o assunto. E eu vou deixar também na descrição o link, né, de pelo menos um ou dois sites de plataformas freelancers para você começar a trabalhar, caso você se interesse por isso, caso você queira ser um redator, ser um escritor. E o mercado é muito vasto. Você pode trabalhar também, por exemplo, com revisão. Eu trabalho com revisão também. Não sai tanto a revisão, sai mais artigos para blogs, mas eu já fiz algumas revisões de livros e eu posso dizer para vocês, se vocês querem, por exemplo, ser escritor de livros, eu posso ajudar vocês. Porque assim, uma das etapas pelas quais o livro tem que passar é a revisão, é uma etapa muito importante a revisão. Então, se vocês não têm ninguém, absolutamente ninguém, para revisar o livro de vocês, antes dele ir para a editora, eu vou deixar o link na descrição dos meus contatos, o Instagram, e-mail, e vocês podem me procurar, que eu, no momento de agora, eu não posso garantir que esse valor vai continuar para sempre. Mas no momento de agora, eu cobro R$ 3 por página para revisar um livro. Então você pega a quantidade de páginas do seu livro, multiplica por 3 e você vai saber quanto eu cobro pela revisão. Já se você tem um blog, um site, e você está começando agora, ou então você já começou há algum tempo e não tem tempo para gerir esse blog, esse site, você precisa de alguém para escrever postagens nele, você pode me procurar e a gente pode conversar a respeito disso, sabe? De eu começar a escrever postagens para o seu blog, para você começar a crescer no meio digital. Através disso, eu posso começar a fortalecer a sua marca no meio digital. Mesma coisa se você quer ser escritor de livros. Tendo uma boa revisão, o livro, vai ficar mais fácil você alcançar as editoras na internet, porque eles vão pegar seu livro, vão ler e já vão gostar de cara. Isso é importante também. Então, resumindo, dá dinheiro? Vale a pena ser escritor? De livros, de artigos para blogs, enfim, não interessa. Qualquer que seja. Dá dinheiro? Dá.
Eu posso dizer para vocês que dá R$ 1 milhão? Não posso dizer. Por quê? Porque estou começando agora, eu sou um escritor iniciante. Então, assim, esse vídeo é até mais um relato e é um depoimento para que eu mesmo veja no futuro como é que eu vou estar daqui a 5, 6 anos. Então, é um relato para mim mesmo, mas também que vai ajudar outras pessoas, né? Que esse é o intuito do canal. Então, no momento de agora eu tenho alguns clientes, ganho alguns trocados, mas eu espero que esse trabalho cresça e eu conto com a ajuda de vocês. Por isso que eu preciso que vocês ativem o sininho, se inscrevam no canal, para que quanto mais eu cresça, mais eu possa ajudar vocês. Então, é só isso. Eu vou deixar os meus contatos na descrição, se você quiser contratar meus serviços. E vou deixar também links de sites de plataformas freelancers. E eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.